Sobre o que você perguntou, Pedro, o lugar do Chaplin, assim, o Chaplin se confunde com a própria história do cinema, né? O Chaplin ele começa a carreira dele no cinema em 1914, portanto, e é interessante que aqui nós vamos falar de uma série de coincidências, entre aspas, uma série de simultaneidades históricas nesse percurso até esse filme e nesse período aí. E você falou muito bem, esse livro do Drummond, O Sentimento do Mundo, 1940, esse período ali, 37, 38, 39, 40, até a Segunda Guerra e o fim da Segunda Guerra, ele é muito repleto de... Quer dizer, a Segunda Guerra não acontece ali por acaso, né? Tem uma série de coisas acontecendo ali. E esse título, Sentimento do Mundo, ele está orbitando. E de alguma maneira o Drummond capta isso ao escrever um livro com esse título. Como o Chaplin capta isso ao fazer esse filme. Como já estava percebendo que alguma coisa não estava bem desde tempos modernos. Na verdade, desde sempre, mas de maneira mais pronunciada nos tempos modernos em 36. Só para situar aqui então. Né, um pouquinho da... A gente vê nesse filme, ele é tão preciso que parece que ele tem quase a precisão de documento histórico, sendo que ele é um pouco especulativo, né? Porque esse filme começou a ser feito em 1937. Em 37 não havia Segunda Guerra ainda. O Chaplin entendeu o que estava acontecendo na história. Como o Drummond também começou a entender. O livro foi lançado em 40, mas ele estava escrevendo as poesias, né? Você sabe mais que eu. Ele possivelmente estava escrevendo durante a década de 30, ele começou em 30. Então, esses artistas que não vou dizer que se influenciam, né? No caso é o Drummond que se influencia pelo Chaplin, mas eles estão enxergando para olhando para a mesma realidade e, de alguma maneira, traduzindo em obra uma preocupação muito grande, um aviso e uma luta. Porque aqui, é importante aqui, quem ficou, agradeço aqui a gente no domingo à noite está podendo falar desse filme, de Chaplin, porque esse filme é muito contemporâneo. Nós estamos num cenário, de alguma maneira, pretendo talvez mais à frente chegar um pouco isso, não tão diferente do que esse filme e o Tempos Modernos também prenunciavam ali. Né? Esse gosto por uma figura populista, caricata, digamos assim, um certo fetiche estético e pelo ódio, né? Assim, uma banalização do ódio quase que pitoresca, mas que você pode rir, mas pode chorar, mas você leva na brincadeira até que as coisas começam a acontecer. Aí quando começa a acontecer, você fala assim, mas não era brincadeira? Essa situação é contemporânea, né? E é preciso... Eu vou retomar lá a história do Chaplin, mas eu vou direto no filme, sem muito rodeio. Esse filme, ele é um filme em que o Chaplin... É importante que todo mundo tenha essa clareza. Nós estamos falando do momento em que Hitler e Chaplin são as duas pessoas mais famosas do mundo. Entenda famosa no sentido assim, importantes, fortes, presentes, determinantes, decisivas. E aqui você tem um embate que, como o Tiago Mata Machado, nesse catálogo que a gente fez lá em 2012, escreveu esse texto sobre os tempos modernos. Ele fala o seguinte, o Walter Benjamin, no texto que vários de vocês leram aqui, quem não leu pode olhar, mas é um texto que fala também muita coisa do que acontece no século XX, que é a famosa a obra de arte na era da reprodutividade técnica. Ele menciona, fala, olha, do jeito que as coisas estão indo, e tem um estado de coisas que prenuncia esse destino, vamos colocar assim, que ainda está por ser escrito, vou repetir. Ele diz assim, isso aqui vai dar um embate entre um artista e um tirano. Isso está lá no texto. Esse texto é de 35. É importante aqui, sem ser chator de historiador, mas essas datas são muito interessantes. O Benjamin fala isso em 35, o Chaplin começa a filmar em 37, o Drummond está escrevendo as poesias, o Brasil está no Estado Novo, como é que o cara chama no filme aqui? O Napoleão. É o Mussolini, né? Napolone.
O Mussolini está na Itália, o Hitler está, o Salazar está em Portugal, o Franco está na Espanha. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E o que o Chaplin faz aqui, percebam, né? É uma luta, um embate. É como se ele convocasse todas as suas forças para lutar contra o mal. No final do filme tem um gesto corajosíssimo e sofisticadíssimo, porque assim, o filme é um duplo, né? O Hinkel, o barbeiro, o Chaplin encarnando os dois, como se o Chaplin fizesse assim: tá bom, deu ruim na modernidade, o cinema traz essa ambiguidade, o Tempos Modernos é essa malese moderna. Alguém falou isso aqui muito inteligentemente, eu vi no YouTube, não pude estar aqui, mas eu vi no YouTube. Alguém falou isso aqui muito inteligentemente. A modernidade não é só essa promessa do positivo, tal. Tem uma coisa de ruína, tem uma coisa de... E o Tempos Modernos mostra, fala assim, olha, a maquinação do moderno, tal, isso não tá, isso tá indo para opressão, tá indo para... não está indo para a liberdade, a máquina está oprimindo. E o Chaplin é sempre essa figura, vou voltar lá em 14. Desde os primeiros filmes dele, 14, 15, 16, 17, são os anos que ele se afirma no curta-metragem, você pode ver qualquer filme do Chaplin, ele está batendo nas coisas, na luta contra as coisas. É como se a presença dele fosse a presença da liberdade tentando lutar contra as coisas, não como uma guerra, mas como dizendo assim, cara, é preciso encontrar uma forma mais harmônica de relacionar o corpo com as coisas materiais. Podem perceber que o corpo do Chaplin é sempre uma força de libertação, trombando e num certo embate lúdico, engraçado, romântico, doce com as coisas. Ele nunca se adequa bem. Chaplin é um outsider, sempre foi. Não é à toa que ele vai ser... Outra coisa importante, ele vai ser banido dos Estados Unidos praticamente, depois vai embora. Ele faz esse filme porque ele paga esse filme. Outra coisa importante aqui, não sei se é claro para todo mundo aqui, quem é mais iniciado na história do cinema, menos, mas é legal isso aqui. Esse filme não é feito em Hollywood, ele não é bancado por Hollywood, ele é feito com o dinheiro do Chaplin em Hollywood. O Chaplin é uma figura tão complexa, qual que é o lugar dele na história do cinema? Ele não tem ninguém parecido, sabe por quê? Porque, para além dele ter sido um dos grandes cineastas da história, e todo mundo aqui está cansado de saber disso, influenciado todo mundo, Drummond entre eles, mas todo mundo. O Glauber Rocha, tem um texto do Glauber Rocha sobre o Chaplin no Século do Cinema. O Glauber Rocha, sendo o Glauber Rocha, diz, olha, esse é o cineasta, o resto vai... A gente pode falar assim, ó, o Antonioni é o filósofo, não sei quem é. Ele vai notariando quais são os cineastas, né? O Pasolini é tal, e o cineasta é o Chaplin. Mas presta atenção, o Chaplin presta atenção sem nenhuma arrogância de... Isso é só a emoção do filme, né, professor? Mas assim, o Chaplin é ator, é diretor, ele é a pantomima, né? O mímico, o artista, o circense. Mas ele é também o roteirista e é também o dono do meio de produção. Ele se torna o dono do estúdio. Como é que uma pessoa é o proletário e o dono do estúdio? Ele é o vagabundo que é o embate contra o poder, contra as coisas, contra a tirania, e ao mesmo tempo ele é o dono do meio de produção. Olha o raciocínio que eu quero fazer aqui, é o seguinte: ele faz a United Artists, e na década de 20 ele faz um estúdio cinematográfico, então ele é como se o cara fosse dono da Universal, o diretor do filme, o ator do filme, o roteirista do filme, tudo isso na mesma pessoa. E quando ele... Aí é preciso também inventariar rapidamente, aí respondendo a sua pergunta, assim, contornando assim, qual o lugar dele na história do cinema? O Chaplin, todo mundo aqui, é muito conhecido isso, ele foi um combatente do cinema sonoro, ou do fim do cinema silencioso, né? Não porque ele não achasse que fosse legal, ou porque ele fosse contra a modernidade, mas ele estava percebendo que não estava... O que eu quero perceber, o que eu quero montar aqui é uma certa caminho da malese. Ele estava percebendo que a coisa não estava indo para um bom caminho e estava se implicando nisso. É isso que eu estou querendo dizer. O Chaplin, ele era o perdedor, o tramp, o vagabundo, o povo, mas ele era também o opressor. Essa dualidade vai ser esse filme. O Chaplin, entendam bem o que eu estou dizendo, ele está dizendo assim, eu tenho um pouco de culpa nisso. Isso eu acho muito triste no filme.
A obra do Chaplin Carlitos, é importante lembrar que o Carlitos morre com a chegada do sonoro, a morte dele é o Tempos Modernos. Assim como o alemão aqui é mal falado mal falado assim, esse alemão é chutado, não é o alemão do Chaplin, ele está zombando ali. Assim, ele faz isso no final do Tempos Modernos. Aquilo ele é um pouco de Esperanto, ele pega um pouco de Esperanto, né, essa língua que acabou, no final, cantando. No final do Tempos Modernos ele faz a mesma coisa. Se é para o Carlitos falar, vou falar uma língua que não quer dizer nada. Mas o que ele está... Quando o cinema vai perdendo a inocência. E ao Chaplin, esse dono de estúdio, se tornando cada vez mais rico e poderoso, ao mesmo tempo que percebendo que a inocência do seu personagem, do mundo e do cinema vai indo embora, ele vai começando a fazer filmes sobre o desencanto. Esse é meu ponto. Então ele constrói e participa do auge do cinema dos anos 20. O filme dos anos 20 do Chaplin, o Gold Rush, que também já é bastante crítico, evidentemente, mas digamos assim, a grande despedida do cinema e de uma era do cinema, vamos dizer assim, romântico, né? Que podia ser universal. Qual que é o argumento do Chaplin? Ao colocar língua no cinema, o cinema passaria a ser tutelado por quem o comanda. Portanto, por quem domina a linguagem, quem domina a língua. Ao invés de você ter um vagabundo que através do corpo falava para todo mundo, para todas as sensibilidades, você estaria sob julgo do dono da linguagem, do dono do meio de produção, dos donos do poder. Sendo ele mesmo um dos donos do poder. Aí ele vai fazer Luz da Cidade, 31, de novo, datas, porque isso mostra a genialidade do que está em jogo e da ambiguidade. Em 31, Luz da Cidade, o cinema, a transição do sonoro, do mudo para o sonoro é 29. Ali, 27, 28, 29, esse período. E aí nós não vamos entrar nisso não. Mas 31, que é Luz da Cidade, é um filme mudo do Chaplin, mas o cinema já estava falando, Hitchcock já estava fazendo filme sonoro, Fritz Lang já estava fazendo filme sonoro, o Chaplin estava resistindo, faz um filme lindíssimo, Luzes da Cidade. Você falou do filme no Palácio, no parque aqui, foi Luz da Cidade, sessão linda ali. De certa maneira, esse filme é de 31 e é uma despedida do Chaplin de um mundo e do personagem dele. Ele aposenta o Carlitos. Você, ao ver esse filme, você lembra do Carlitos, mas não tem Carlitos ali, na realidade. É como se o Chaplin falasse assim, o Carlitos foi-se embora com o fim do certo cinema, de uma certa inocência. E aí ele vai vendo a guerra se aproximar. Ele vai vendo o que a máquina está fazendo com as pessoas, o Taylorismo, aí a gente já falou aqui, já teve debate sobre tempos modernos, né? Mas eu acho que é muito ligado tempos modernos no Grande Ditador. E ele está vendo o que está acontecendo. Como é que chama esse país que ele chama Austerlitz, alguma coisa assim? É a Áustria, né? O Hitler invadiu a Áustria em 1938. Esse filme está sendo filmado enquanto as coisas estão acontecendo. E aí é preciso, vou encerrar esse primeiro passo, mas é preciso reafirmar o que é dito, que é assim. Os Estados Unidos, a guerra começou em 1939, oficialmente com a invasão da Polônia. O Hitler invadiu essa disputa aí com Mussolini, é uma disputa de bastidor que aconteceu mesmo. E o Hitler meio que anexou a Áustria ali. Aí aconteceu o início da guerra em 1939. Esse filme é lançado em 40. Os Estados Unidos não estavam na guerra. Esse filme é um filme de Hollywood. O Chaplin o fez porque ele pagou pelo filme. Esse filme custou $2 milhões bancados pelo Chaplin. Ninguém pagaria esse filme. Nenhum estúdio. Os Estados Unidos não estavam na Segunda Guerra. A Segunda Guerra era uma guerra... e esse filme mostra isso, era um conflito europeu. Em Hollywood, sendo que 90% da população americana estava contra a participação dos Estados Unidos na Segunda Guerra, quem iria bancar esse filme? Só o próprio Chaplin. Por quê? Aí eu vou encerrar essa pergunta aqui e mostra a grandeza do Chaplin, Pedro e Roberto. Porque ele viu-se num dever. Ali era um momento de inflexão histórica. Tudo bem, eu já perdi, o meu cinema perdeu, o meu Carlitos perdeu, o trabalhador perdeu, esse foi Tempos Modernos, mas a liberdade é que não pode perder. E ninguém, a não ser eu, pode contrapor ao Hitler nesse momento, ao que está acontecendo. Então ele foi para o embate. E aí eu vou falar um pouco de estética. Quando no final do filme, aí tem as coisas do bigode que o Bazin escreve, né? Estou vendo a Carla Maia ali, professora de cinema também. Obrigado.
falou que Morango Silvestre, eu não vi não, deve ter sido sensacional. Ali, o Chaplin, que propositalmente encarna os dois personagens, porque sabe que o cinema é essa máquina de liberdade e de dominação que ele ajudou a construir, gerou isso também. O bigode é o signo da liberdade e o signo do mal. É o mesmo bigode. O Hitler toma emprestado, o Drummond fala disso, todo mundo fala disso, o Bazin fala disso. O Hitler rouba o bigode do Carlitos, é como se ele sequestrasse o espetáculo em torno de um personagem forte, midiático, carismático, e o Chaplin fala assim, pera cá, bigode é meu. Não é assim? Não. Né? Aí, na hora que ele se coloca na frente dos dois, se colocando no problema e indo para o embate, ele vai para o discurso final, e o filme é toda uma preparação para o discurso final, né? Com toda a brincadeira, com toda a sacanagem, com todo o humor. O que ele faz ali é assim, ó, não é Hinkel, não é Hitler, não é nada, sou eu, é o Chaplin que está falando aqui. É o dono da coisa toda. É o dono do estúdio, é o ator, é o personagem, agora eu que estou falando. Pode parar com essa história aqui, é isso aqui. É o bardo dele da liberdade de tentar. Só que o triste, Pedro, aí eu paro essa primeira parte aqui para nos dar... E depois a gente pode falar algumas coisas do Drummond nesse mesmo percurso aí de... Eu tenho certeza que vocês podem ajudar nisso. E é um cara que escreve o sentimento do mundo, né? Um cara que fica olhando o Chaplin, e o Drummond tem essa relação com o cinema americano de crítica e de adoração, de saber que essa... Né? A própria relação dele com a Greta Garbo tem essa ambiguidade. Vou lembrar aqui o seguinte, duas coisas. Uma, o Tempos Modernos é um homem, o trabalhador na fábrica, né? E o cinema nasce com um filme chamado dos Lumière, A Saída dos Operários da Fábrica. O cinema nasce com essa ambiguidade de ser uma arte do opressor e do oprimido, mas uma arte libertária e maravilhosa. O Tiago escreve lá no texto dele, por que os operários estão saindo da fábrica no filme dos Irmãos Lumière, 1895? Por que os operários estão saindo da fábrica, Pedro, sorrindo? Porque eles estão acabou o horário de trabalho, você vai poder tomar uma, você vai poder fazer as coisas da sua vida, finalmente? Ou porque o patrão, os irmãos Lumière, estão ali atrás mandando ele sorrir? Sai de novo, entra de novo, sai sorrindo. Sai de novo, entra de novo, sai sorrindo. O Saída dos Operários da Fábrica é um documentário e uma ficção. O ponto é que essa ambiguidade está com o cinema, está no Tempos Modernos, que nos permite ficar deslumbrados com o filme, mas ele é o problema e a solução. O Chaplin, para mim, se entrega e perde. Aí eu queria terminar de maneira não muito otimista aqui. Ao mesmo tempo que é um bardo de liberdade que até hoje ressoa e nos soa urgente e que nos dá nova chance diante de novo embate contra a máquina, agora na chave da inteligência artificial, mas é um novo momento, não é necessariamente um embate, mas é um novo momento de repensar essa relação. Né? A discussão agora é essa de novo do homem com a máquina. Mas o Chaplin perde. O Chaplin, em 40, tenta, e todo mundo sabe o que aconteceu em 41, 42, 43. Parece que ele sabia o que ia acontecer. Né? Se você vê o filme, parece que ele sabia exatamente o que ia acontecer. Todo mundo sabia o que aconteceu nos guetos em 30, mas ninguém sabia que no campo de concentração iria acontecer aquilo, o mais pessimista que você fosse. E o Chaplin tentou evitar isso. O que eu estou tentando dizer é que ele foi derrotado pelo Hitler. Por mais poderoso que ele fosse, dono do meio de produção, Chaplin é a pessoa mais famosa, mais admirada por um cara de Itabira. Ele marcou a vida de um cara de Itabira que marcou a nossa vida, que é o cantor do Brasil, contraditório, mineiro, carioca, cosmopolita e interiorano. Drummond é o Otto Whitman brasileiro, assim como Chaplin é o grande cineasta do mundo. E ambos ficaram um pouco pessimistas. Né? O Drummond com a Itabira dele e a mineração, o Chaplin perdeu. E aí eu vou encerrar dizendo assim, próximo filme, depois do Grande Ditador, é Monsieur Verdoux. Depois todo mundo assiste, 1946. Já
O Adorno falava assim, não tem poesia possível depois do Holocausto. O Adorno tem essa frase, assim, como é que escreve poesia depois do Holocausto? Como é que você senta e escreve poesia? Na provocação do Adorno. E aí o Messier Verdú é um cara que assassina, é um assassino, ele seduz as mulheres ricas e mata elas para ficar com o dinheiro delas. Mas esse é o cara interpretado pelo Chaplin. Como é que uma pessoa que era o Carlitos, era o vagabundo Tramp, se torna um assassino? É o caminhar da história, né? Tudo bem, ele faz isso porque a mulher está com câncer. Mas é o fim do Carlitos, é o caminho do desamparo. É um pouco do percurso do Chaplin por um desalento, ao mesmo tempo que um grito que tem nesse filme. É a minha primeira fala. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Scarino. Foi enriquecedora a sua fala. Eu queria lembrar desse debate com o Denilson Lopes, que apareceu esse tema da modernidade como malésia, que você falou, né? E o filme em questão era o Limite, do Mário Peixoto. A gente discutia a relação ali da passagem do cinema mudo para o cinema sonoro, e o filme do Mário Peixoto é de 30 a 31. E a única cena alegre do filme é que eles estão no Chaplin Club, assistindo um filme do Chaplin, e os espectadores estão rindo e interagindo com o filme. E um filme que é totalmente fúnebre, mostrando as ruínas dessa modernização que não veio ali no interior do Brasil, né? E eu trouxe... A gente comentou em alguns momentos da mostra essa biografia, Os Sapatos de Orfeu, do José Maria Cansado. E logo no começo tem uma passagem que ele fala da relação do Drummond com o cinema. Eu queria trazer hoje para a gente ter uma relação textual aqui, né? Que ele diz que um pouco do olhar do Drummond, da sua imagem do humano, do seu sentimento do mundo, foi colhido na poeira luminosa da projeção de um certo tipo de cinema. E ele vai comparar como o Drummond gosta do Chaplin, mas ele tinha uma distância em relação ao Griffith, do Intolerância, sócio do Chaplin. Eu queria explorar um pouco essa relação. E em 47 ele escreve sobre o Ivan o Terrível, do Eisenstein. E eu acho interessante notar que esses dois filmes, tanto o Grande Ditador quanto o Ivan o Terrível, estão ali na mesma época, né, nos anos 40, no contexto da Segunda Guerra. Tem essa relação do Ivan o Terrível com Stalin, né, e com Eisenstein. E, ao mesmo tempo, ele diz aqui que o Drummond gosta do Chaplin por um certo tom menor que o filme tem, em comparação ao tom grandioso e grandiloquente do Eisenstein. Então, eu queria que a gente explorasse um pouco essa relação, né? E ele continua, Drummond já tinha escolhido naquele momento um personagem cuja trajetória ele acompanharia durante quase todo o século, e se tornaria a figura mais comoventemente mitológica do nosso tempo, o Carlitos de Chaplin, que por aqueles dias recebia as últimas camadas de pó no rosto e dava seus primeiros passos. Então, nos interessa pensar essa cinefilia do Drummond, que ele tem esse Chaplin como esse herói, esse homem do povo, que é também, como você colocou, pode ser também essa figura do opressor, e como comparar o Chaplin com esses outros grandes cineastas do cinema clássico, né, com Eisenstein e com Griffith. Não sei se o Roberto quer comentar alguma coisa. Bom, eu, aproveitando então, né, que a gente pode explorar um pouco esse assunto, seguindo o comentário do Pedro, né, pensando assim, ainda como que uma hipótese, que a passagem do cinema mudo para os talkies, né, obviamente que é uma questão técnica, e o Chaplin vai ser uma figura de resistência, mas ela tem também, digamos, uma ressonância mais ampla, né? E talvez isso tenha a ver com a questão que o Pedro tem colocado, e que é um pouco uma questão de fundo também da mostra, né? Quer dizer, que é o seguinte: o cinema do Chaplin, com o qual o Drummond se identifica, né? Que a questão também não é só a do personagem, embora ela seja decisiva, né? Do personagem Ghosh, né? Da identificação do homem comum, enfim, isso é muito bem amarrado. Mas eu acho que tem a ver também com um debate sobre a questão do conceito de cinema, do estatuto do cinema, né? Quer dizer, o passo para o cinema falado
é também um passo para um cinema mais realista, para um cinema que, digamos, que fecha mais o sentido em torno da imagem, né? Então, me parece que quando o Drummond resiste um pouco a um certo intelectualismo ou a determinadas estratégias técnicas do cinema moderno, acho que o que está em jogo é isso, né? De uma obra de arte que se mantenha aberta a uma certa interpretação. E a gente vai ver justamente nesse momento, né, o cinema sendo utilizado pelo fascismo, né? Um cinema dogmático, um cinema de uma mensagem que parece excluir, digamos assim, o espectador, no sentido que ele já determina o sentido, né? Não sei o que você acha dessa consideração aqui. Não, eu acho perfeita. Vou falar, tentar comentar um pouco com o Pedro e um pouco com você, Roberto. Assim, eles são figuras decisivas dos seus países, né? O Eisenstein eles se confundem com um certo modelo político-econômico de poder do seu país. No caso do Eisenstein, ele é situação, digamos assim. Mas aí a coisa, ele é o cineasta oficial da União Soviética, ele e os colegas, né, o Pudovkin, o Vertov e a turma, eles tinham uma visão um pouco mais otimista, poderia dizer assim, da máquina, naquela história do Vertov, do homem com uma câmera. Eu acho que a vertente comunista maquínica ali era como se a máquina, se bem direcionada ideologicamente em torno do correto rumo da história, levaria uma certa libertação, um certo progresso, né? É muito mais forte nos russos, mas o próprio... Isso é interessante, como o próprio destino ali do Lenin, a própria figura do Stalin, e como o Eisenstein vai ter que sair dali para os Estados Unidos, vai conhecer o Chaplin. Eu acho que eles chegaram a ficar até amigos, né? E se influenciaram muito. Se você olhar o Tempos Modernos, a gente falava disso ali, ele tem uma montagem no início, que é a montagem da greve, a montagem intelectual, digamos assim, típica de Eisenstein, né? O Griffith, que eu brinquei aqui que era sócio... Brinquei não, ele era de fato sócio do Chaplin. O Chaplin abriu o United Artists com o Griffith, com o casal, o Douglas Fairbanks e esqueci o nome da... Mary Pickford. Eram 4 os sócios originais da United Artists. Mas o Griffith era um cineasta, de fato, do poder, assim, né? É um cineasta da narrativa, um cineasta também muito complexo, né? O primeiro filme, o filme essencial dele, o que determina uma certa noção de linguagem clássica, é um filme opressor, um filme francamente racista, que é O Nascimento de uma Nação, de 1915. Eles são, como é que chama isso? Contemporâneos, né? O Chaplin está começando a fazer sua carreira em 1914, 15, 16, 17, e o Griffith também. Olha como que são contraditórias as coisas, né? O Nascimento de uma Nação, um filme sobre a história dos Estados Unidos, o caminhar dos Estados Unidos, um filme racista, francamente, e o próximo filme do Griffith chama Intolerância, que é na cabeça dele, ele não percebia a contradição hoje muito explícita entre um filme e outro. Isso. E ele não gosta de intolerância, não é isso? Ele implica com intolerância. Mas ele fala que é por conta disso? Não. Ele não gosta, acho que, do excesso de complexidade do filme, talvez, por ser um filme muito fragmentado, né? Mas, Roberto, eu gosto muito, assim, a gente teria que... As influências existem muito. Eu gosto muito da maneira com que o Drummond, agora falando um pouquinho de Drummond, o Drummond é muito ambíguo, tal qual o próprio cinema, tal qual o próprio Chaplin, tal qual o próprio Eisenstein, e tal qual o próprio Griffith, que a gente está falando. Assim. O século XX ele é eivado de ambiguidade, né? E o cinema é um fruto do século XX. O século XX é o século mais violento que a humanidade já conheceu. E o cinema talvez uma das artes mais exuberantes que foram produzidas. O ponto é que essas figuras, o que eu estou tentando fazer aqui é que essas figuras tão paradigmáticas e tão centrais para a história do cinema são todas elas profundamente ambíguas. No caso do Chaplin, ele foi menos, porque ele
na vida pessoal, bastante ambíguo, né? Mas falando aqui a figura pública do Chaplin, ele foi bastante coerente, né? Ele pagou os preços pelas escolhas dele, né? Ele foi, como eu falei aqui, que ele foi dono dos meios de produção, fiz esse discurso, mas ele foi expulso dos Estados Unidos pelo Comitê Anticomunista. Ele foi taxado como comunista. Não conseguiu fazer... Sabe quem escreve sobre o grande ditador e diz que o grande contemporâneo do Chaplin nesse sentido é Orson Welles, porque eram dois outsiders dentro do sistema. Um tentou ser um dos donos dele e meio que, mesmo assim, foi expurgado por Hollywood. Olha que interessante, o Chaplin foi expurgado por Hollywood, Roberto, e foi morar na Suíça, e foi ganhar um Oscar honorário 20 anos depois, e foi expulso dos Estados Unidos, e o Orson Welles também. O Orson Welles fez Cidadão Kane um ano depois segundo o Orson Welles, segundo o Glauber Rocha, o Cidadão Kane ele é a sequência do Grande Ditador. Que aí ele vai tentar olhar para o poder pela imprensa, pelo grande... É muito rica. E os dois são figuras que se tornam outsiders, são figuras meio... Mas eu acho, Roberto, que essa história, assim, o Drummond, essa implicância do Drummond com a modernidade no cinema, e que, de alguma maneira, seria um excesso de intelectualização, ela tem o quê de contraditório também, porque ele gostou muito de Morango e Silvestre, né, que é um filme moderno, elaborado. Ele implicava com alguma coisa tipo Marienbach, que vocês programaram. Achei tão sofisticado vocês programarem o ano passado de Marienbach, que é um filme que o Drummond implicava. Acabou que a gente exibiu Hiroshima Mon Amour. Ah, foi Mon Amour? Não foi Marienbach? Mas acho que ele possivelmente tem implicado com os dois, né? Que é o filme do René. Mas ele gostou do Morango e Silvestres. Mas, se você pensar nos sucessores do Carlitos, Roberto, acho que eu poderia encarar a sua questão por aí. Quem seriam os sucessores do Chaplin e do Carlitos? O Jacques Tati, que você ia dizer. O Playtime é uma reconfiguração da luta do homem contra as coisas, na chave moderna. O Fellini, esse clown meio sempre flutuando no sistema, no Star System, no 8,5, no Amarcord, esse cara que sempre zomba um pouco do fascismo via riso, né? Via inadequação, né? Então tem figuras modernas que são meio sucessoras do Carlitos até pelo lúdico também. Então acho que vale, eu queria até dialogando com vocês aqui, entender assim, se o Drummond também, quer dizer, como é que foi a relação dele com esses pós-Carlitos, com Playtime, né, que você estava comentando, Pedro. Aí devolvendo um pouco a bola para você aí. Eu trouxe o Diário do Drummond, publicado em 85. E, em 59 ele assiste, em novembro, dia 29 de 1959, ele diz: Jacques Tati, meu tio, do Cinema Astoria, assisto ao filme com desejo de gostar, tal a simpatia despertada pelo filme anterior, As Férias do Sr. Rouleau. Este de agora é mais ambicioso, mais requintado e diverte menos. Longo, monótono, nem sempre atinge o alvo, mas a glória jornalística em redor de Tati é tão grande que a gente fica receoso de não ter compreendido o que haja de sutileza na obra. Então parece que despertava uma simpatia pelo personagem, mas ao mesmo tempo esse requinte tirava um pouco desse prazer de ir ao cinema. Então isso que você falou de uma intelectualização do cinema moderno, né? E quando ele fala do ano passado em Marienbach, ele fala de uma que é belo, mas é fatigante. Então ele reconhece a beleza, o fascínio ali das imagens, mas tem algo, eu acho, que dá de uma elaboração muito complexa e exigente dos filmes que destoava um pouco desse gosto pelo cinema do Chaplin, né? Eu arriscaria dizer que a minha pergunta estava caminhando para isso, que é o seguinte, assim, meu ponto de vista, que, bom, o ponto do Drummond
é o ponto que tem essa história, né, com a linguagem do cinema. E você citou aí, né, a continuidade, né? Podemos pensar assim, todos esses momentos em que uma espécie de metacinema foi preciso se construir, né? Discutir a própria linguagem, a forma da narrativa e assim por diante. Bom, eu acho que o debate do Drummond, em alguma medida, com as diferenças necessárias, passa pelo debate do Godard, no sentido de que tem uma espécie de desejo de sobrevivência da ilusão. Assim, quer dizer, a ideia de que a ficção se mantenha, eu usei essa palavra, né, se mantenha aberta para uma forma de interação. Então, a gente acompanhando as crônicas do Drummond, que são leves assim sobre o cinema, mas em vários momentos há esse reforço da fantasia, digamos, de um cinema que seria menos realista, né? Bom, então, embora o Morango Silvestre seja extremamente elaborado do ponto de vista técnico, quer dizer, ele também traz essa discussão do sonho, né, da memória, quer dizer, aquelas a gente discutiu isso aqui no dia da exibição, né? Quer dizer, as recordações que aparecem no filme do Bergman não são necessariamente as que aconteceram de fato, né? A presentificação do sujeito que lembra diante da cena, quase que teatralizando o que aconteceu, coloca até em xeque se de fato foi daquele modo. Ele não estava presente ali, né? Então, eu estou usando essa palavra, na falta de uma melhor, né, de uma abertura que lembra o próprio estatuto ficcional da obra, né? E não sei, talvez pudesse passar por aí. Pode? Vai lá. Esse livro, Cinema de Perto, com as crônicas do Drummond, e tem uma crônica que ele escreve em 75, que ele fala desse cinema moderno. Ele diz assim: não sei se será pedir demais, em todo caso, atrevo-me a requerer uma vacina cultural contra os gênios cinematográficos, tipo Godard, Pasolini, Antonioni, o próprio Bergman, Deus me perdoe, o próprio Bergman, Deus me perdoe, que costumam tirar a gente o gosto de ir ao cinema, devido à genialidade excessiva de suas criações. Roberto, acho que quando você fala do Godard, você de novo foi muito na mosca, eu acho. O Godard tem um momento que pergunta para ele os 5 maiores cineastas de todos os tempos. Aí ele coloca entre os 5, eu não lembro os outros 4, mas me chamou a atenção uma escolha, os Lumière. E aí, quando o Godard coloca os Lumière, assim, que é um gesto de observacional, né, que é um cinema observacional pré-linguagem, nem tinha linguagem do cinema, nem eles tinham essa ambição. O que o Godard está querendo dizer é assim, tem uma inocência, tem uma coisa do instante, assim, essa captura, essa mágica. Talvez o Drummond com a Lanterna Mágica de Itabira, né? Talvez ele nunca tenha deixado de ser esse menino de Itabira fascinado pela mágica do cinema. E ele, talvez fatigado demais, conforme o poema dele, A Máquina do Mundo, é isso? Pupilas gastas da Máquina do Mundo. A retina fatigada. Talvez fatigado demais com a vida, seria pedir demais deixar o cinema na fantasia, né? Assim, não é isso. Então, o Godard gosta o Godard bazaniano, como todos os colegas dele, queria restituir do cinema a mágica, esse contato primeiro do cinematógrafo com a realidade sem tanta mediação. Que o cinema pós-novela vaga até faz com Pialá, porque a novela vaga paradoxalmente intelectualiza tanto o cinema que quem filma depois vai ter que voltar para os Lumière, né, que são cineastas pós-novela vague. Mas é como se, voltando ao Drummond, é como se ele falasse assim, porque os poemas dele dessa época são poemas desencantados, são poemas que pensam o maquínico nessa chave do Chaplin desencantado, não do Chaplin encantado, né? É uma perspectiva muito... A Flor e a Náusea, A Máquina do Mundo, são olhares muito desencantados para a modernidade, embora no final, né, Carol, a gente lia a poesia ali, tem uma flor que nasce no asfalto, mas a Carol está ali, a gente dialogando sobre a poesia, ela falou assim, é feia, mas é uma flor. Né? Tem um quê de
Mas o Drummond, assim, com essa vida dele tímida, reservada, poucas viagens, uma observação muito arguta do cotidiano, dava notícia de tudo, um olhar atento para o mundo, preciso, né? Uma poesia muito bonita, muito cotidiana, muito, como é que chama esse negócio que é das coisas, telúrica, no certo sentido, sem muita... Mas ele fala assim, cara, tem jeito de eu, pelo menos, ir ao cinema no escurinho e sonhar um pouco? Talvez seja isso, né? Não retira do cinema isso, não, porque esses gênios vão colocar ambiguidade demais, vão tirar esse prazer meu de ver a Greta Garbo e sonhar com a Greta Garbo. Né? Assim, então, é como se ele se reservasse ao direito poeta, grande poeta, que é grande leitor do Brasil, arcaico e moderno, de falar assim, cara, tudo bem, a minha relação com o cinema é a relação que sabe que Hollywood é uma máquina de moer carne e uma farsa, mas que tem uma mágica ali que eu preciso dela e que eu não gostaria que retirassem esses europeus tão inteligentes, né? Assim, então, não queria que me tirasse essa inocência. Não tem um pouco disso, assim, né? Né, Pedro? Tem os heróis da resistência que estão aqui conosco, a gente passa a palavra. Se alguém quiser fazer algum comentário. Tem uma pergunta, um comentário? Tem um microfone. E eu queria aproveitar esse tempinho para agradecer mais uma vez pela sua fala, que foi maravilhosa. Você achou? Eu achei. Porque eu acho que você faz uma leitura assim dessa história do cinema, tentando relacionar com essas escolhas cinematográficas do Drummond, né, enquanto cinéfilo. Então foi muito interessante ver como você pensa essa relação com Godard, com o cinema pós-Nouvelle Vague, com Jacques Tati, e como você estabelece essas pontes, né, entre o Eisenstein, o Griffith, o cinema clássico, o cinema moderno. O que você acha? Vamos fazer aqui um jogo. Essa coisa do Eisenstein, quando você me perguntou, o que é a sua hipótese, assim? Não sei se você chegou a pensar mais sobre isso, assim. O que é essa relação com Eisenstein? Eu fiquei curioso da sua própria pergunta. O que ela tinha ali por trás? Eu acho que a questão do Eisenstein é o gênero épico. Que ele faz um filme grandioso nesse sentido de um épico histórico, né? E eu acho que quando ele gosta do Chaplin, ele gosta desse tom menor do burlesco ali. Só que, ao mesmo tempo, quando o Chaplin vai ficcionalizar a história nos anos 40, diferentemente do Eisenstein, que é um filme sério, severo, rigoroso, talvez tenha algo de uma genialidade também ali, né? A maneira como ele filma aqueles rostos, né? Parece que no Chaplin ele faz o Grande Ditador em outra chave, que ele pode abordar a história, ele pode abordar a maldade, ele pode abordar o fascismo e, ao mesmo tempo, ele pode fazer o espectador rir. Então, acho que mesmo o Chaplin encarando a história, né, enfrentando esse grande ditador, respondendo no calor do momento a questão do fascismo, né, ele conseguia fazer um filme que não tinha esse peso. Então, não sei se o Eisenstein ficava um pouco nessa chave dessa relação um pouco leve com a história, né? Eu acho super interessante o seu comentário, porque tem algumas similitudes dos dois cinemas. Os dois usam muito bem o primeiro plano. Você lembra quando vai ter no discurso final, e em alguns outros momentos, a câmera aproxima do rosto? Né? O Eisenstein usa muito isso. O Eisenstein tem uma sutileza. Ele é fã do Dickens. Ele gosta do conto dickensiano, assim, dessa fábula. Ele vai fazer o cinema intelectualizado por um dever de ofício. Eu tenho essa... Como professor de história do cinema, eu não posso falar isso muito, não, porque você tem que seguir um certo manual, assim, de que ele tinha uma montagem intelectual, e você tinha, pela imagem, que fazer toda uma ideia para além do texto, que montar na imagem para além do que é dito na narrativa. Mas eu acho, se você for... Depois eu convido vocês a reverem o Encoraçado Potemkin. O Encoraçado Potemkin é um melodrama.
Ele só não tem um personagem, um antagonista, tem uma classe e outra, mas ele não é destituído desse sentimento, não. Ele é melodramático pra caramba. O cara, os caras se revoltam, tem o mal, tem uma trilha sonora grandiloquente. Sabe essa tática clássica mesmo, você, no momento de tensão, você usar a trilha sonora para ressaltar os momentos dramáticos, o primeiro plano para você se identificar com aquela pessoa e ficar com medo dela morrer. Eu não sei, eu não compro muito essa história do Eisenstein. Isso é mais o Vertov, né? Então, quando o Chaplin e o Eisenstein ficam amigos, é como se eles fossem assim: cara, eu sou filho do capitalismo, você é filho do comunismo, mas a gente tem os dois somos grandes cineastas sofisticados e observadores, e cada um à sua maneira vai se conformando e lendo a sua sensibilidade. Então, quando o Eisenstein lá na frente vai fazer, digamos assim, uma narrativa épica, ele está retomando a sua origem literária também. Entende? Eu estou pegando aprofundando um pouquinho essa história aí, que é muito interessante, né? Eu tenho aqui a citação do Drummond. Vocês acham que vale a pena ler? Claro que de 47. Agosto, dia 2. No cinema, Rian e Vão Terrível de Eisenstein. Belo e fatigante. Minha filha observa que os atores representam, não como se vivessem as personagens, mas como se estivessem mesmo representando. O tom, acho que essa questão do tom, né? O tom é demasiado alto, nobre, trágico. Não há, intencionalmente, a menor naturalidade. Eisenstein faz um poema plástico e musical, perturbado por intensa e tonitruante declamação. Os gestos mais simples que praticamos adquirem uma violência que os torna grotescos. O público menos educado percebe isso antes que os espectadores intelectualizados, que se aborrecem com a reação popular, mas acabam desistindo de reclamar contra o vozerio. Nunca vi imagens mais belas em nenhum filme. Os olhos vogam em um mar de delícias, perturbados apenas pela teatralidade da música e pelo furor das palavras. Os coros de Prokofiev tecem num fundo admirável para as grandes cenas e chegam a penetrá-las de tal modo que passam de fundo musical a parte integrante e comovedora das cenas. Inesquecível imagem da procissão ondulando pela planície branca e dominada bruscamente por uma forma imprevista que se agiganta. A barba de Ivan em primeiro plano. Mas o conjunto cansa bastante. Então tinha essa beleza do primeiro plano, mas... Assim, né? É um grande filme, mas... E ele termina assim: e concordo com minha filha, que estava no cinema com ele. Não voltaríamos ao cinema se todos os filmes fossem assim grandiosos. Tem uma coisa básica, né, que é esse ideal da escrita, da literatura moderna, né, que ela vai partir do pequeno. Quer dizer, ainda que possa parecer qualquer dimensão de revelação, do sublime, tudo isso é do elemento mínimo, né? Então, acho que isso é condizente com o comentário, né? Essa formação. Bom, e para jogar fogo, né, gasolina na história, que a contradição ela se manifesta se a gente considera as formas de escrita adotadas na construção do poema drummondiano, tanto dos poemas, digamos assim, mais do cotidiano, quanto os mais eloquentes, os poemas da memória, que são também da montagem. Quer dizer, tem muito da lógica do Eisenstein dentro do poema nesse sentido, né? Quer dizer, você tem paralelismos em que uma imagem não necessariamente, quer dizer, a primeira imagem e a segunda não estão em continuidade, né? E elas resultam numa terceira que nesse caso não vai ser também a síntese das duas anteriores. Então, durante toda a amostra a gente conversou um pouco sobre isso, né? Como que o poema dialoga com essa lógica da montagem do cinema. E acho que isso perpassa todo o período, não é só no primeiro Drummond, no Drummond das cenas mais festivas, mais cotidianas, mas no momento mais denso também, dos anos 50, ou depois nos poemas prosaicos da memória, de Boitempo, você vai ver sempre esse jogo de um primeiro plano, de determinados cortes. Bom,
Acho que esse é um tema que foi muito explorado aqui. Não, eu acho. É como se ele, nos versos, fosse. Assim como o Eisenstein confiava que você ia reter aquele plano, enquanto a segunda ideia, a terceira, a quarta poderia acontecer, mas depois ele volta à quinta, ele confia que você retém aquela imagem para construir todo um mosaico depois, recobrando isso. O Drummond, de fato, vai construindo os versos e você fica com aquele primeiro, enquanto ele segue o caminho, ele confia que na sua retina subjetiva, né, tal qual Eisenstein, você permanece com aqueles versos e depois isso vai se remontando, não de maneira tão precisa, mas cada um com a sua subjetividade também, né? Agora, tem um senso de história em ambos, né? O Drummond, a gente sempre fala do Drummond, acho que a turma falou bastante aqui, pelo que eu vi, do cronista, né? O Drummond, apesar dele ter ficado para a história, digamos assim, como um poeta, talvez um dos grandes poetas nossos, ele era, de ofício, um cronista. Jornalista, cronista, um homem de jornal, um homem de cotidiano, um homem das coisas. Então, essa observação das coisas, qual que é o que parece, me lembra muito, vocês vão lembrar, me lembra muito a música do Tom Jobim, do É Pau, é Pedra, O Fim do Caminho, que foi citado até aqui, que é quase uma montagem einsteiniana mesmo do Drummond, que ele vai citando as coisas, uma depois da outra, que ele é didático nesse sentido. Vocês conseguem lembrar qual é? Me fugiu aqui. Não, Águas de Março, mas do Drummond. Do Águas de Março é do Tom Jobim. Foi citado aqui o poema de Sete Faces. É. Você tem também como se cada estrofe pudesse ser um determinado plano. Sim, sim. Então, o que eu acho que é assim, e que a gente pode até ir caminhando para encerrar, Pedro, e se alguém tiver alguma colocação, que é assim. Eu gosto dessa ambiguidade do Drummond de ser um poeta tão moderno na sua consciência e na sua malese, ao mesmo tempo no seu encantamento do mundo, porque é aquele cara que é capaz de falar do amor de maneira mais linda, como Chaplin faz, né? Nos comover no Luz da Cidade, mas fazer, ao mesmo tempo, nos colocar uma amargura num certo poema. Então, essa consciência moderna da amargura de viver não inviabiliza o poeta do encanto, do frescor, do amor, do erótico, da vida. Então, e o Drummond, me parece, a minha leitura não até um pouco iniciada, mas não especialista, vamos dizer assim, é muito legal essa ambiguidade na obra dele. No entanto, do cinema ele não gosta tanto. E eu gosto dessa, assim, é a maneira dele de lidar com o cinema, quer dizer, a ambiguidade já tem ambiguidade mais na vida, no cotidiano, na poesia, na contradição da máquina, na modernidade, no meu caminhar pelo mundo e nesse olhar atento dele, assim, universal e até eu gosto. Alguém falou aqui que não gostava de viajar, né? Eu achei isso quase não viajava. Como um cara tão cosmopolita, com um olhar de mundo tão aguçado, né? Um poeta, nesse sentido que eu citei, o Walt Whitman, assim, universal, né? Mas um cara tão... E que, de novo, quase que queria que o cinema queria manter para ele essa relação de um menino que veio para o Cine Odeon para assistir em Itabira lá, que ele fez o primeiro com o Diana, mas que se estabeleceu na relação com o cinema clássico, que sempre foi a ideia de um sonho, né? O filme do Woody Allen, A Rosa Púrpura do Cairo, sempre a ideia de um homem comum e seus sonhos, você imaginando o que você quer, você criando a sua relação. O Drummond criou com a Greta Garbo uma relação parecida com aquela personagem da Rosa Púrpura do Cairo, criou com aqueles personagens que saem da tela. Tanto é que o Drummond criou uma história que a Greta Garbo veio para Belo Horizonte. Só para isso, assim, é uma história criada que levou para frente. A Greta Garbo ficou aqui, ele foi Cicerone, foi ele e o amigo dele, o Abigar Renault. Ficaram os dois ciceronianos a Greta Garbo aqui em Belo Horizonte com histórias longas sobre isso. E tem uma história da foto que ele procurou, enfim. É como se ele, cinéfilo, fã de cinema, causador dessa mostra aqui. Olha, percebam como que o olhar do cinema o olhar do Drummond sobre o cinema nos permitiu falar de cinema clássico, moderno, política, história, encanto, desencanto.
Isso tudo encerrado num olhar um pouco contraditório, mas, poxa, essa ambiguidade é maravilhosa, né? Dá um exemplo, se isso aqui se é exagero, se não parece cinema nesses termos que a gente está conversando. Tem um caso que, no final dos anos 40, se não me engano, é 48, tem uma chuva torrencial em Ouro Preto. E a cidade ainda estava muito descuidada, e essa chuva vai destruir 1/3 do casario histórico. Bom, então o Drummond, no jornal, vai se juntar com o Manuel Bandeira. Eles vão fazer uma campanha para arrecadar recursos na elite brasileira para cuidar dessa restauração. Bom, aí o Bandeira solta um poema muito divertido, assim, bem irônico, dizendo que as madames do Brasil que estão comprando perfume podiam dar um dinheirinho para Ouro Preto, uma coisa assim. Bom, faz uma coisa tipo Bandeira mesmo, que é legal e divertida. Já o Drummond vai escrever um poema que vai depois entrar no Claro Enigma, que é esse momento mais denso da obra, né? Que é até conhecido, é A Morte das Casas de Ouro Preto. Bom, mas aí é todo cabeça o poema, ao contrário do Bandeira. Bom, mas a questão da montagem começa assim: sobre o tempo, sobre a taipa, a chuva escorre. As paredes que viram morrer os homens, que viram fugir o ouro, que viram finar-se o reino, que viram, reviram, já não veem, também morrem. Assim, plantadas no outeiro, menos rude que orgulhosas, na sua pobreza branca, azul e rosa e zarcão, elas pareciam eternas, não eram, e a chuva cai sobre a rótula e o portão. Bom, e o poema é longo, né, mas segue. Né? Lá pelas tantas, o chão começa a chamar as formas estruturadas faz tanto tempo, convoca a serem terra outra vez, que se incorporem às árvores, volte o pó a ser o pó pelas estradas. A chuva desce as canadas, como chove, como pinga no país das remembranças. Bom, o poema vai embora, mas eu leio isso com essas imagens, né, que ora é a parede, ora aquilo que a parede viu, que a parede escutou, a enxurrada, que tudo volta para o barro, para a terra. Quer dizer, são planos assim de imagem que me parecem cinematográficos. Eu escolhi um para ler também, que é eu vou ler um para encerrar também. O Sobrevivente, aos sobreviventes aqui. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. O Drummond antecipando o Adorno. Né? Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. E aí vem a parte que me lembra muito Chaplin. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quiser fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Aí eu me lembro lá das máquinas do tempos modernos. Né? Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio, fazendo eco à chuva em Ouro Preto. Desconfio que escrevi um poema. Então tem essa dimensão irônica de que ele diz que é impossível escrever um poema, mas escreve. Então eu fico pensando como esses realizadores escrevem poemas, né? Acho que foi um pouco a tônica do debate ontem com o Wisnik, né? Como essas máquinas poéticas conseguem resistir a essa grande máquina do mundo, né? E o Antônio Cícero, no Pós-Fácil, alguma poesia, ele cita o Brecht para falar dessa questão de ser impossível escrever um poema. Porque ele fala que nos anos 20, nos anos 30, se escrevia sobre a guerra. Tinha o compromisso de escrever sobre a guerra. Então é quase impossível pensar em alguém escrevendo sobre as montanhas, sobre uma árvore. Então uma dimensão lírica da poesia que se perde. Né? O que você acabou de falar, que a poesia resiste
como se a poesia resistisse às máquinas, às coisas. Você falou uma frase aí que eu achei lapidar. Você consegue retomar? De que a máquina poética resiste às máquinas do mundo. As máquinas de exploração. A máquina poética resiste à máquina do mundo. Toda a geração do século XX é filha do cinema. Né? Nós todos somos imagéticos, nós aqui, nossa geração. Ao discorrermos aqui sobre o Drummond, o cinema, eu acho que poderíamos também ter falado da música. Só um comentário aqui, mas eu acho que a sua frase, já agradecendo aqui, e agradecendo a presença de todos, assim, o momento que a gente compartilhou, o Chaplin muito sutilmente coloca também o Wagner, né? Na cena que é importante dizer isso. A cena do Globo, que nós todos brasileiros conhecemos aqui, alguém da geração vai lembrar lá da novela O Dono do Mundo, de 91, que tem essa alusão ali. O Chaplin coloca uma ópera maravilhosa, talvez uma das grandes obras-primas do maior compositor de ópera da história, que é o Wagner, mas que inspirava o Hitler e que trazia consigo um certo senso romântico ambíguo. Não vou entrar aqui na polêmica do antissemitismo do Wagner e tal, não é isso, mas é a própria ideia. O que eu quero dizer é o seguinte: A Máquina da Destruição, esse filme aqui começa na Primeira Guerra, tal qual Glória Feita de Sangue, do Kubrick, que você mencionou. E um século conseguiu ter 2 guerras mundiais, o século da evolução científica, o século da razão, o século da máquina. E o século do cinema. É o mesmo século. Não deu. A Primeira Guerra Mundial é a falência da razão, né? O século XIX prometeu que a razão ia libertar o homem, acreditou-se, e o que aconteceu foi a Primeira Guerra Mundial, da qual a gente nunca se recuperou, na real. A trincheira é a falência da razão. O filme começa mostrando esse absurdo da trincheira. Aquela bala, aquele absurdo todo, as pessoas ali, a guerra que você passa um ano andando 2 metros para cá e 2 metros para lá, e milhões de pessoas se matando, né? Aquele absurdo da trincheira. É como se o clown, o resto do Carlitos, tentasse ali resistir à morte de uma promessa racional, maquínica, mas a máquina poética segue resistindo. Por isso que esse negócio me encantou o coração, assim. O século XX é o século da falência da razão e do triunfo e do amargor da máquina e do ser humano em relação à máquina, mas é também o século da resistência, que nos faz estar aqui num cinema agora, dizendo, cara, o cinema é o problema e a solução, né? De certa maneira. Eu acho essa contradição do cinema, eu acho irresolvível e fascinante. Essa contradição que fazia o Godard amar o cinema americano, por exemplo. Essa máquina tão violenta e tão potente. Né? É isso. Muito obrigado.